E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace e nesse vídeo eu quero compartilhar contigo um conteúdo bem bacana, que são os 4 pilares indispensáveis para acelerar as suas vendas online. Então, se você é empresário, se você é um profissional liberal, se você tem um produto ou serviço que você quer vender online, se você tem uma empresa, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Principalmente se você quer crescer a sua empresa, se você quer levar a sua empresa para o próximo nível, existem esses pilares indispensáveis, elementos indispensáveis para levar o seu negócio para o próximo lugar. E para a gente ser bem objetivo aqui, antes de mais nada, eu acho que essa é uma verdade que quem é empresário, ele quer isso. E eu já trabalho com várias empresas, já trabalhei com várias empresas, com vários profissionais, atendendo eles. E toda vez que eles me procuram é para resolver um problema ou para pensar em resolver alguns desafios. Mas o objetivo final deles é esse. Eles querem crescer a empresa. Eles estão com a empresa rodando, eles estão fazendo o que eles podem para fazer a empresa girar. E só que eles querem levar a empresa para um próximo nível, para um próximo patamar. Eles querem ter vendas mais consistentes, eles querem ter mais lucro, eles querem ter previsibilidade. E entre toda essa conversa que a gente tem, esse é um fato indiscutível. Como crescer uma empresa. E trabalhando com esses muitos clientes, eu descobri que existem 4 áreas específicas, 4 áreas que eu posso dizer estratégicas e gerais, que elas precisam ser trabalhadas numa empresa. Quando eu começo a trabalhar com eles, uma das primeiras coisas que eu observo são esses 4 pilares. Se falta algum, a gente começa a trabalhar em cima disso, para poder seguir para a próxima etapa. Às vezes eles têm um pilar já estabelecido, o outro ainda não, mas o fato é que no momento em que eles trabalham esses pilares, eles fazem esses ajustes, eles incluem esses pilares de forma estratégica, a empresa cresce. O resultado ele é notado quase que num período curto, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, claro que quando a gente está pensando num negócio, a gente pensa em longo prazo. Ninguém nasceu de 6 meses aqui. E esse é um fato. Então, todo mundo quer crescer a sua empresa, só que às vezes existem alguns fatores que precisam ser compreendidos. E além de algumas estratégias que você pode implementar, existe um elemento mais do que óbvio, eu posso dizer assim. O grande Jay Abraham, um grande consultor de marketing e vendas americano, ele das antigas até, ele costuma dizer que existe apenas uma maneira de crescer um negócio, com vendas. Então, você, dependendo da estratégia que você vai tomar, você cresce uma empresa com vendas. Claro que existem coisas que eu posso dizer que não são secundárias, são importantes, mas que às vezes você não consegue mudar. Por exemplo, você pode aumentar a sua receita reduzindo o custo, ou você pode negociar com fornecedores, coisas nesse sentido. Mas o fato é que quando você quer ter mais caixa, você precisa vender e você precisa ter uma margem de lucro maior. Então você cresce uma empresa com vendas. Por isso que desde quando eu comecei a atender empresas, eu me posicionei defendendo de que eu ajudo eles a crescer através de vendas online. Apesar de outras coisas que podem ser feitas, crescer com vendas é o que toda empresa, é o caminho que toda empresa deveria seguir para poder ir para um próximo nível. Só que aí a meta está bem estabelecida. Só que existem os desafios nessa caminhada, nessa trajetória toda, que precisam ser resolvidos. E eu descobri alguns, eu cataloguei aqui alguns que são muito comuns, pelo menos na minha experiência atendendo. Talvez você se identifique com isso, talvez a sua empresa esteja em alguma dessas situações, seja algumas metas, alguns desafios que você quer alcançar, ou que você está enfrentando, que são esses, os mais comuns. O primeiro desafio é o não saber o que fazer. Então, eles estão vendendo, estão fazendo ali suas ações, mas quando se trata do digital, de
vender online, eles não sabem o que fazer. Aí começam a fazer um monte de coisas aleatórias e fazem uma coisa que eu até chamo de um marketing Frankenstein, que é quando você tenta fazer várias coisas diferentes que não tem nexo nenhuma e não estão ligadas à sua meta no negócio específico, à estratégia do negócio específico. E isso é muito complicado. Então, eles não sabem o que fazer. Geralmente, isso é por causa da falta de processos. Eles não têm processos estabelecidos, como criar, como executar a estratégia que eles planejaram para alcançar as metas que eles estabeleceram. O segundo desafio é a falta de previsibilidade. Como eu falei, você cresce uma empresa com vendas e se você não tem previsibilidade, você não tem como esperar que o próximo mês vai ser tão bom quanto o anterior, ou que você vai crescer suas vendas no próximo mês. Então, a falta de previsibilidade é um grande desafio para qualquer empresa que quer crescer. E elas não têm consistência, elas não têm consistência de resultado. Se você consegue trabalhar isso, se você consegue resolver a previsibilidade, você consegue se organizar o seu caixa, organizar os seus investimentos, a focar em algumas áreas de marketing mais específico, marketing e vendas de forma mais específica. Um outro grande desafio é concorrência alta. Eles falam assim, Wallace, eu vejo que o meu mercado ele tem muita concorrência. E é difícil. Você sabe que quanto mais concorrência, mais as pessoas tendem a procurar, demorar para comprar e tudo mais. E como consequência disso é o outro desafio, que é a pouca margem de lucro. Então, por causa da concorrência, geralmente a briga fica no preço. Então você tende a baixar tanto o seu preço que a sua margem de lucro fica lá embaixo. E você não consegue crescer uma empresa se você não tem lucro. Se você não tem condição de reinvestir mais na sua empresa, no seu negócio. Então, esses desafios, eles são o que vão impedir muitas empresas de crescer. E com relação à pouca margem de lucros, isso, além da concorrência, que é um fator muito grande, eles não têm o hábito de crescer, de monetizar, de encontrar formas de monetizar e ter mais lucro a partir de uma segunda venda, de uma terceira venda e assim por diante. E a solução para tudo isso é o que eu chamo, é a criação do que eu chamo de um acelerador de vendas online. Se você enfrenta esses desafios, claro que existem alguns outros também específicos, aqui são algumas abordagens gerais, mas a solução para resolver essa questão das vendas é um acelerador de vendas online, porque um acelerador de vendas ele tem 4 pilares, que são os 4 pilares indispensáveis que a gente vai falar aqui daqui a pouco, mas ele tem um objetivo muito específico de não só resolver os problemas que a gente acabou de falar, os desafios antes, mas também de incentivar, de acelerar, de ter um pontapé inicial com mais velocidade, com mais impacto nas suas ações de venda. Então, o acelerador, que é os pilares que a gente vai tratar aqui, são os 4 pilares de um acelerador de vendas online que você pode implementar no seu negócio, que você deve olhar no seu negócio e trabalhar. Se você... Isso aqui, às vezes, parece tão estranho para algumas pessoas, ou parece, às vezes, tão repetitivo para algumas pessoas, que elas já ouviram promessas desse tipo, mas trabalhando. O meu negócio não é um negócio de cursos. Eu não vendo só cursos, apesar de ter cursos. Mas o meu trabalho é trabalhar diretamente com empresas, conversando, fazendo consultoria, fazendo mentorias, fazendo implementações, trabalhando junto com empresas e vendo essas coisas acontecerem. Então, isso eu tenho certeza que esses pilares, se você olhar no seu negócio, com certeza, e eu posso afirmar, com certeza você vai encontrar alguma oportunidade de crescimento no seu negócio nesse sentido. Mas vamos lá, vamos focar aqui, falar dos pilares, dos 4 pilares indispensáveis para acelerar as suas vendas online. Vamos falar aqui do pilar número 1, é o que eu chamo do pilar da diferenciação. O pilar da diferenciação. E é bem bacana isso, porque dentro do mercado, o que chama a atenção das pessoas, do público, não é o melhor. As pessoas, elas não são
elas não são convencidas por algo só porque elas acreditam que aquilo é o melhor. Mas o que chama a atenção das pessoas online é o que é diferente. Isso é um princípio de marketing muito importante para qualquer empresa que queira crescer. Claro que você quer entregar, você deve entregar o melhor produto, o melhor serviço. Isso é ético. Você deve fazer isso. Mas um fator fundamental para quem quer crescer o seu negócio e vencer concorrência, vencer o mercado, ter essa visibilidade para você e até reduzir a sua margem de custo de marketing, quem sabe, mas é chamar a atenção, é sendo diferente. Então, o primeiro elemento que você deve trabalhar é o fator da diferenciação, porque o que chama a atenção é o que é diferente. A diferenciação dentro do seu mercado, da sua venda online, é o que leva a atenção. As pessoas são chamadas, chamam a atenção das pessoas o que é diferente. Consequentemente, você leva as pessoas para o seu sistema de vendas em si. E o sistema de vendas é o que leva para o engajamento. A diferenciação leva para a atenção leva para o engajamento, que é onde a venda acontece. E o engajamento leva a venda ao fechamento em si. Então, por isso que é importante que você olhe para o seu produto, para o seu serviço, para as suas ações de vendas e encontre nele diferenciais que podem te destacar dos seus concorrentes. E isso, no final das contas, é tudo uma questão de percepção de autoridade. Como as pessoas vão enxergar você, como as pessoas vão enxergar o seu produto, aquilo que você está oferecendo, a sua oferta. Então, encontrar diferenciais é fundamental para que você avance nessa, use ali o poder do acelerador de vendas online. O pilar, a base ou o pilar número 1 fundamental é a diferenciação. E quando você trabalha isso, a sua percepção de autoridade aos olhos das pessoas muda. Então é uma questão de percepção, não é apenas o que você diz sobre você, mas aquilo que as pessoas percebem em você. Então você ser percebido como uma autoridade ou o seu produto ser visto dessa forma como diferente é sem dúvida nenhuma o que vai trazer esse impacto. E como é que funciona isso? O que pode ser diferenciado? Basicamente todo o seu negócio, o produto, o serviço, a sua marca, uma pessoa, se você é um especialista, você é um profissional liberal que trabalha diretamente atendendo as pessoas, tá de frente, você é a sua própria marca. Então você consegue se tornar diferenciado, principalmente em mercados muito competitivos. Por exemplo, você é um nutricionista. E dentro do mercado da nutrição existem diversos, principalmente fazendo hoje ali, tendo uma presença constante nas mídias sociais. Só que eu percebo que muitos só se repetem. Entendeu? Então quando você encontra o seu diferencial, você consegue trabalhar isso nos próximos pilares, que vão ser ações de vendas e tudo mais. Mas quando você já percebe aonde você é diferente, você consegue trabalhar, construir um marketing muito mais solidificado e com muito mais resultados de venda. E como é que é o processo? Como é que a gente trabalha esse processo de diferenciação? Basicamente, existem alguns aspectos que você pode trabalhar, mas como nós trabalhamos, basicamente, é fazendo uma análise de mercado, ver o que as pessoas estão falando sobre dentro daquele mercado, as promessas, as ofertas e tudo mais. Depois a gente faz uma análise de tipo de público, os principais públicos para aquele mercado, e a gente não está falando de é uma pessoa de 20 a 30 anos, é uma mulher que é de alta renda. Não é desse tipo de público. É um público contextual, um público que está pronto para dar um próximo passo para você se comunicar, que é o perfil do seu cliente ideal. Então a gente faz uma análise baseado na análise do mercado e depois do tipo de público, que é o ideal para você se comunicar primeiro. Depois, os tipos de diferenciação. Existem vários. Existem pelo menos 7 formas de se diferenciar. Então, dependendo de como você vai trabalhar, você vai se diferenciar de uma forma. Então, a gente tem uma ferramenta
que a gente trabalha com os nossos clientes, que a gente chama de matriz de posicionamento, que basicamente é a construção do seu processo de diferenciação. É como você se destaca dos demais. Como é que você se torna único no seu mercado, certo? Como a sua mensagem pode se tornar única. Depois, a gente cria a estratégia que vai envolver a comunicação desse posicionamento, desse processo de diferenciação. Como é que você vai abordar daqui para frente o seu marketing e a estrutura da sua mensagem. Que elementos são importantes para você trazer na sua mensagem. E essa última parte, a estrutura da mensagem, está ligada totalmente com o pilar número 2, que a gente vai falar em 1 minuto. Mas passando aqui logo no primeiro pilar, o primeiro pilar é da diferenciação. Quando você se diferencia, você chama a atenção, você se torna ganha destaque no seu mercado, certo? Então, em vez de ficar repetindo só o que os outros estão falando, você cria uma mensagem própria, você cria uma personalidade própria, você traz histórias próprias, você traz uma visão própria sobre as coisas, certo? E isso é um diferencial muito grande. E quando você se torna único, não existe concorrência. Claro que vai ter pessoas que vão continuar procurando por preço, que vão ter pessoas que vão continuar procurando por outras coisas. Mas no sentido de se tornar diferente, você vai ter a atenção das pessoas. Então você não vai ser mais um. E você vai poder pedir o preço que você quer. Porque o seu posicionamento, a sua diferenciação vai possibilitar isso. Beleza? Então vamos lá para o segundo pilar. O segundo pilar é o discurso. Então, como eu falei, a diferenciação, uma das etapas da diferenciação é a estrutura da mensagem, mas depois a gente precisa converter essa mensagem em um discurso, aquilo que você se comunica, seja ela por meio escrito ou por vídeo, como eu estou falando com você aqui nessa aula. Então, o discurso ele é muito importante, ele vai abranger todos os aspectos do seu marketing em si, mas a gente precisa ter o primeiro pilar, que é a diferenciação, antes de passar para o discurso. E eu quero que você perceba que aqui em nenhum momento a gente falou ainda de mídias sociais, de postar no Instagram, de fazer anúncios. Essas coisas vão ter o seu lugar e você vai ver onde que isso se encaixa aqui nessa estratégia, nos pilares, mas você percebe que existem algumas etapas anteriores. E é isso que faz total diferença entre acelerar os seus resultados em vendas online ou permanecer estagnado. Beleza? Então vamos lá, falar aqui sobre o pilar número 2, que é o pilar do discurso. É o que você diz, é como você se comunica com as pessoas. É como reter e converter o público em cliente e comprador. Então o que converte as pessoas, o que chama a atenção das pessoas é o seu discurso, é o que você diz. É aí que você vai persuadir as pessoas. É aí que você vai aplicar os fundamentos da persuasão para as pessoas que estão te ouvindo. E a sua mensagem ela se torna tão segmentada para o seu público, que foi feito no pilar número 1, que eles vão prestar atenção. Porque a mensagem ela é construída não de forma arbitrária, mas de forma a olhar o mercado, observar o público e entender, legal, eu preciso me comunicar dessa forma. É esse tipo de linguagem que eu devo transmitir. É esse tipo de discurso. São esses elementos de persuasão que eu preciso incluir. São os elementos de copy. Se você acompanha marketing digital, você com certeza já ouviu falar muito sobre copy. Então é a comunicação persuasiva. Só que eu prefiro chamar de discurso. Porque é um aspecto mais amplo, mas a copy, claro que está envolvido aqui. E dentro da copy, você vai usar o seu discurso, claro, né, em todo o seu marketing, você vai usar em páginas de vendas, em e-mails que você vai mandar, em anúncios que você vai construir, em posts que você vai publicar, em vídeos, em lives, em palestras, em aulas gravadas, todo aquele seu esforço de marketing vai levar o seu discurso com ele para as pessoas, para que as pessoas possam ser impactadas. Existem 5 fases, basicamente, de um discurso de vendas persuasivo, um discurso que acelera as vendas online. E basicamente são essas fases que você precisa trabalhar. Estímulos primitivos, como você se comunica com
com as reações das pessoas, como você cria reações nas pessoas. Isso é bem bacana. Estímulos emocionais. Eu não vou aprofundar esses elementos aqui, porque isso aqui daria uma aula completaço. Mas a gente ajuda os nossos clientes a fazerem isso, a trabalharem isso. Porque não é só o que você fala, é como você fala. Que botões você ativa na mente das pessoas ali. E como é que você estimula quem a pessoa é. Nós como pessoas, nós temos vários gatilhos. Eu não vou falar gatilhos mentais, porque isso eu acho que, apesar de ser muito popular, né, mas não se trata apenas disso. Nós reagimos a estímulos como seres humanos. Nós temos os estímulos reacionários, que são esses estímulos primitivos. Nós temos nós reagimos através de emoção, por isso que nós precisamos do estímulo emocional. Como a gente engaja com as pessoas emocionalmente, a gente reage a justificativas, a argumentos lógicos. Então, nesse caso, é a justificativa lógica. Ganchos, que pode chamar a atenção, que pode nos chamar a atenção de forma imediata. E no caso do seu discurso de vendas que a gente está falando aqui, existe o pitch. Aquilo que, como você apresenta a sua oferta de uma forma geral. Beleza? Então, essas 5 fases que você precisa trabalhar dentro do seu discurso. Dentro do seu discurso de venda, dentro da sua copy. Para que você tenha, dessa forma, mais reações mais rápidas do seu público que está te ouvindo. Certo? E isso aqui, o bacana do discurso, eu estudo comunicação há muito tempo. E o bacana do discurso é você poder guiar as pessoas. Não se trata, algumas pessoas falam assim, persuasão é enganar. Não. Persuasão é direcionar as pessoas, é guiar as pessoas, é dar a elas a visão ou a possibilidade de tomarem decisões. Por isso que é o que distingue persuasão, na minha opinião, o que distingue a persuasão da manipulação. Então não tem manipulação, a gente vende a verdade, a gente precisa vender a verdade. Se você não vende a verdade, eu posso até dizer isso aqui. Se o seu produto não é bom, se o que você faz não ajuda, se você quer só enganar as pessoas, sai desse vídeo. Sai desse vídeo porque a gente não quer ajudar esse tipo de pessoa. A gente quer ajudar aqueles empresários que realmente têm um produto bom, que ajuda as pessoas, que de fato vai entregar valor para as pessoas, vai ajudar as pessoas. Que vende a verdade. É isso que a gente quer ajudar as pessoas, a vender a verdade para o mercado. E essas pessoas e essas empresas que merecem crescer, merecem ter a sua empresa indo para o próximo nível. Tá bom? Eu quero que as empresas ruins acabem. É isso que eu quero. Essa é a realidade. Já deu, né? Tipo de empresa ruim por aí. Então o seu discurso ele comunica isso. Você trabalhando esses elementos, com certeza você vai ter resultados mais rápidos, acelerar os seus resultados. Beleza? Esse é o segundo pilar, o pilar do discurso. Vamos lá, terceiro pilar. A gente está avançando aqui. E aí, tá gostando dessa aula? Baita aula, né? Bem legal assim para te encorajar a pensar no teu negócio e te mostrar que existem alguns elementos que são fundamentais para o seu negócio e para o próximo nível, para crescer de fato, certo? Então, o terceiro pilar, vamos lá para o terceiro pilar. É o pilar da construção de audiência. Basicamente, esse pilar da construção de audiência é um dos pilares mais ignorados. Ou, quando não são ignorados, eles são feitos de forma... não com as boas práticas, não da forma certa. E eu quero te mostrar aqui qual é a forma certa, qual a melhor maneira de construir audiência. Porque, afinal de contas, você se diferenciou, você quer falar com o público, você tem o seu discurso. Agora, você precisa eu posso dizer assim, você precisa de um palco. Você já construiu ali a sua mensagem, o que você vai falar. Agora você precisa das pessoas para te ouvirem falar, para te ouvirem crescer, que no caso, para te ouvirem discursar, vender para elas, que no caso é a sua audiência, é a construção da audiência. Então, antes da construção de audiência, você precisa ter os dois pilares, o pilar 1 e 2, para trabalhar. Então, a questão é que quando você cria audiência, você está criando uma junção ali, uma lista de potenciais clientes. E isso é importante. Basicamente,
O processo, nesse processo de construção de audiência, geralmente ele é automático ou semi-automático. Como assim? Ou você consegue deixar ele rodar, consegue construir esse sistema e deixar rolar e trazer essas pessoas para você, ou ele, em algum momento você precisa interagir com as pessoas ali nesse processo de construção de audiência. Cada negócio ele vai ter uma forma de construção de audiência. Para alguns vale a pena investir em um tipo de audiência, de construção de audiência, outros em outras. Então depende do seu processo de vendas. Por isso que é importante ter essa lista de potenciais clientes, mas às vezes a forma com que você vai construir essa audiência ela vai mudar, dependendo do seu processo de vendas. Existe basicamente 3 tipos de processos de vendas. Existe outros, mas esses aqui são os mais comuns e que as pessoas mais trabalham. Geralmente as empresas elas precisam de um desses 3 aqui. Ou você é um tipo de empresa que o que mais vale a pena para você é fazer uma venda direta. Por exemplo, se você tem um produto, eu lembro que eu ajudei uma empresa que ela vendia produtos naturais da Amazônia. Eu não lembro agora, eu não esqueci agora o tipo de produto específico que ela vendia, mas ela produzia isso, não era produtos. E na questão da construção de audiência dela, não valia a pena a segunda etapa que a gente vai falar, mas o objetivo era fazer vendas diretas. Então a gente vendia, a estratégia que a gente criou para ela, que a gente ajudou ela a construir, é que ela vendesse direto para as pessoas, para o consumidor final, e depois ela aumentasse ali o valor dessa compra, né? Monetizasse em si essa venda. Então, para alguns negócios, tipo e-commerce, produtos físicos, de forma geral, e até alguns serviços mais específicos, o ideal é que você faça a venda direta. Então, a construção, porque a lista de audiência que você vai construir é de clientes e compradores. Pessoas que vão pagar ali para você, para receber ali um primeiro produto, para receber um primeiro serviço, e depois você vai continuar vendendo para eles. Então, para alguns negócios, a melhor forma de construir audiência é com venda direta. E existe o funil certo para vender direto online, certo? Existe a página específica, o anúncio específico, a forma, o follow-up específico, existe o investimento específico. Então, existem vários detalhes aqui que a gente não vai se aprofundar nessa aula porque não é o objetivo, mas que você já pode ficar atento aí a isso quando for. Se o seu negócio é mais para venda direta. Se você vende um produto físico ou um produto mais barato, o ideal é a venda direta. O segundo tipo de processo de vendas, de construção de audiência, é a geração de leads qualificados. Leads são aquelas pessoas que te dão o contato delas, geralmente o e-mail ou o WhatsApp, por exemplo, para que você possa se comunicar para elas, para que elas possam receber de você algum benefício, seja isso um conteúdo específico. Vamos supor que você é um advogado e você... ou melhor, eu tive um exemplo agora recente. Era um cartório e esse cartório tinha vários serviços. E o serviço que eu estava procurando era um serviço de casamento. E o cartório tinha lá como uma forma de gerar um cliente qualificado, por assim dizer, para vender os serviços dele, era dar um checklist de como você pode se preparar para casar no civil. Os documentos, o que precisa, como marcar. Ele já estava vendendo o serviço dele ali, mas é bacana porque quando você não sabe o que precisa, ter ali um conteúdo explicativo sobre isso é bem bacana. E o meu contato ficou com eles, para eles se comunicarem comigo por e-mail e tudo mais. Então, geração de lead qualificada, ela geralmente funciona assim, entregando um conteúdo ou uma proposta, um pedido de orçamento, coisas desse tipo. Então, isso vale para todo tipo de negócio. Mesmo para você que vende produto físico, você pode fazer uma lista, uma construção de audiência e trocar isso, o contato das pessoas por alguma coisa bacana que elas queiram, interessante, que chamou a atenção delas.
certo? Então você pode botar um formulário na sua página e fazer as pessoas se cadastrarem lá para que você entre em contato com isso. Se você é uma ótica, por exemplo, se você é um nutricionista, uma nutricionista, um advogado, ou você vende produtos online. Então, enfim, dependendo do tipo de negócio que você tem, a geração de leads vai funcionar para você, certo? Usando a próxima etapa, porque você constrói a audiência aqui, ele é um pilar importante para o pilar número 4 ainda, que ele vai te ajudar. Você percebe que é uma construção e ele vai te ajudar a monetizar muito mais, certo? Então, é o segundo tipo de processo de venda, e o outro é a construção de presença em multicanal. Isso geralmente é para empresas para profissionais que possuem alguma restrição para fazer ofertas diretas, tipo vendendo. Aí, no caso, a gente pode falar sobre médicos, sobre advogados. Então, tem muita gente, principalmente na área da saúde, direito e outras especificidades, que esse tipo de área de segmento de profissionais, eles não podem fazer uma oferta direta. Então, usar essa estratégia funciona para construir audiência, certo? Porque você não está vendendo diretamente para eles. Existe todo um processo bem legal. Então, quais são as etapas? O que você precisa para construir uma audiência? Você precisa de ofertas. Existe uma oferta específica para fazer uma venda direta, para construir uma lista de leads qualificados, ou para construir a presença online em muitos canais. Copy, como você se comunica, o seu discurso, suas promessas, os benefícios. O mecanismo de conversão, que aí nesse caso é o funil. É como que etapas as pessoas vão passar até comprarem o seu produto ou entrarem na sua lista de clientes ou de potenciais clientes, certo? É a sua sequência, é a sequência do seu funil de venda. Como é que eles vão entrar, alguns vão chegar até você, o que eles vão ver, como é que você vai se comunicar, o que eles vão receber, tudo isso, é o processo em si. Follow-up, que pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser remarketing. Então, como você vai continuar conversando com aquelas pessoas por mais tempo e fazer outras ofertas para ela. E anúncios nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube. Aí também depende do tipo de negócio que você possui. Aí existe uma forma, um tipo de anúncio, um tipo de tráfego mais adequado para você, certo? Então, o terceiro pilar do acelerador de vendas online é a construção de audiência. Você precisa de pessoas para estar diante de você, para que elas escutem a sua mensagem, para que elas ouçam a sua oferta. Beleza? Então isso aqui é uma visão geral de como funciona a construção de audiência. E o quarto e último pilar do acelerador é a rotina de vendas. Então, aqui no pilar número 3, da construção de audiência, mesmo que você venda direto, dificilmente você vai conseguir trazer lucro daí, você vai gerar lucro. Você vai fazer uma primeira venda que talvez, no cenário ideal, ele pague o marketing, pague o investimento em marketing. Mas, como a gente falou, você cresce empresas com vendas e você precisa de lucro. A sua empresa precisa lucrar. E aqui, no pilar número 4, é onde isso acontece, que é a sua rotina de vendas. Você precisa ter uma audiência para quem vender. E esse aqui que talvez, esses dois pilares, o pilar 3 e o pilar 4, são os pilares que mais as pessoas têm um equívoco na hora de fazer. Porque eles pensam assim, construir audiência, o que eu vou fazer? Preciso de seguidores no Instagram. Sim e não. Não é necessariamente assim que funciona. Mas você precisa, de fato, ter uma audiência para quem vender, pessoas com quem você possa se comunicar diretamente. Certo? Então, aqui entra a rotina de vendas. As pessoas, você juntou a audiência, ela está ali com você, você agora vai vender para elas. É uma criação, que eu digo que uma rotina de vendas é uma criação de movimento. É você gerar movimentos de vendas na sua empresa, que são as campanhas de vendas online. São ações de vendas manuais que você cria, são semanais. Você pode fazer semanais, quinzenais, depende se você tem uma equipe pequena, se você tem uma equipe grande, da sua quantidade de produtos. Então existem alguns fatores aqui, mas é uma criação de movimento, são ações de vendas que você executa, são campanhas específicas para gerar vendas, monetizar a sua audiência. Esse que é o ponto. O objetivo é aumentar o lucro aqui. Então você pode
pode fazer pode entrar já nessa rotina de vendas, por exemplo, para vender uma mentoria, um serviço de alto valor, pode fazer a construção de audiência logo aqui nesse momento. Mas quando você cria uma rotina de vendas, você tem a oportunidade de repetir algumas mensagens, alguns estímulos e falar mais vezes com aquelas pessoas, inclusive aquelas que estão na sua lista, mas não compraram. Então é por isso que existe esse movimento. Então eu faço esse vídeo hoje, essa campanha hoje, trazendo essa palestra para você, mas você não compra o meu produto, porque eu vou oferecer no final, sem dúvida. Mas você não compra, e na semana que vem eu faço uma outra palestra, envio para você e você decide comprar. Então existe a ideia dessa rotina aqui. Quais são as fases de uma campanha de vendas, de uma rotina de vendas? É você criar segmentação, engajamento e escassez. Então você chama as pessoas para participarem de uma ação de venda específica, você engaja ela, seja através de um vídeo, através de uma palestra, através de uma aula, através de uma live. Então existem várias formas de fazer isso, uma página de vendas, e você gerar escassez, ter um prazo para acabar aquilo que você está oferecendo, certo? E esses processos, eles podem ser repetidos. E aqui que está o segredo do crescimento, a previsibilidade. Aqui que está a previsibilidade. Se você constrói audiência, sempre isso aqui é contínuo. O pilar número 3 é algo contínuo. Você sempre está construindo, trazendo mais pessoas para ouvir o seu marketing, ouvir a sua mensagem de vendas. E assim você vai começar a construir padrões de conversão. Por exemplo, se você tem uma lista de 10 mil leads, e você, com aqueles 10 mil leads, você fez, vamos supor que a sua meta é 30 mil por mês. Jogando aqui um valor aleatório. 30 mil por mês, e você conseguiu fazer isso com essa lista. Se você tiver mais de 10 mil, o que vai acontecer com o seu resultado? Tendem a crescer. Então você vai começar a ver que existe uma coerência, uma matemática baseado tamanho da audiência, a audiência qualificada, número de vendas, número de ações. Você vai começar a metrificar isso e você vai ver que consegue construir um panorama, uma constância de vendas e de lucro, porque a gente está aqui buscando o lucro, e isso vai te dar uma possibilidade de ter margem, de ter fazer uma previsão, uma expectativa de resultado, certo? Mas o objetivo e o mais importante é ter processos que possam ser repetidos, porque não adianta você fazer uma ação hoje, aí amanhã você não sabe o que fazer. Não, existe um processo. Simplificar o seu marketing. Essa rotina, a rotina de vendas online, ela é ideal para quem quer simplificar o seu marketing, focar naquilo que realmente importa. E assim você vai conseguir ter vai conseguir acelerar os seus resultados de venda com mais velocidade, com mais segurança, com mais previsibilidade. Beleza? Então esses são os 4 pilares indispensáveis para quem quer crescer a sua empresa, para quem quer acelerar os seus resultados de vendas. Então vamos aqui revisar. Pilar número 1, diferenciação. Como você se torna único no seu mercado. Único. Lembrando que o que convence as pessoas, o que chama a atenção das pessoas é ser diferente, é ter algo diferente para apresentar. Pilar número 2 é o discurso, como você se comunica de forma persuasiva, como é que você vende de forma persuasiva. Terceiro pilar, construção de audiência, como você atrai as pessoas, um público qualificado para ouvir a sua mensagem de vendas. E aqui, como eu mostrei para vocês, existem algumas maneiras de fazerem isso, de executar isso. E o quarto pilar é a rotina de vendas. Como é que você cria movimentos de vendas e monetiza a sua audiência? Como é que você aumenta a sua margem de lucros? Aqui eu posso incluir mais um elemento que é um mix de produtos. Você precisa ter um portfólio de produtos para poder vender para as pessoas, né? Aumentar produtos, para que você possa ter mais receita nas suas ações, ter como vender, o que vender mais para as pessoas. Beleza? Então esse aqui são os 4 pilares indispensáveis
para vender. E agora, se você ficou até aqui, você entende que isso é uma meta para você, alguma coisa que você quer no seu negócio, quer esses 4 pilares implementado, quer saber o que fazer, quer saber como se tornar diferente, como construir uma audiência, como refinar o seu discurso, como ter uma rotina de vendas mais simples, quero te apresentar aqui a minha mentoria de vendas online, acelerador de vendas online. E basicamente, eu quero te ajudar a implementar esses pilares. Os pilares, o que a gente vai fazer nessa mentoria é exatamente andar nesses pilares. A gente vai conversar e a gente vai discutir como a gente pode implementar esses 4 pilares. Como é que você pode implementar esses 4 pilares no seu negócio. A gente vai conversar e de forma personalizada te ajudar a criar um acelerador de vendas online para o seu negócio. E como é que funciona a mentoria? Como é que funciona esse programa? São 90 dias. Então, durante 90 dias, você vai ter reuniões comigo, você vai ter uma orientação, você vai ter orientações, na verdade, individual. Você vai ter um acompanhamento enquanto você implementa as coisas e você vai poder ter as ferramentas necessárias para acelerar para a implementação, para ter uma execução mais precisa. Então, passando aqui de forma mais detalhada, durante esses 90 dias que a gente vai trabalhar, a gente vai passar por esses 4 pilares. Basicamente são reuniões. Primeiro a gente vai ter reuniões a cada 15 dias. Mas por que a cada 15 dias? Para que você tenha tempo de executar as coisas que a gente for implementando, que a gente for orientando você. Então, durante esses 90 dias você vai ter reuniões comigo, e você vai ter orientação individual. A gente vai se reunir, eu e você, e a gente vai personalizar isso. Como é se tornar diferente para você, para o seu mercado. Como você pode refinar o seu discurso. Como é que você pode construir a sua audiência. Então vai ser bem individual nesse sentido, para que você possa saber exatamente o que fazer. Não é aula. A gente não tem o objetivo de ficar dando aula para você. Aqui é uma aula gravada, mas aqui o objetivo é que você tenha uma visão geral. Mas na nossa mentoria, é como se você entendeu aqui o que é cada um dos pontos. Na mentoria a gente vai falar da prática. Eu não vou te ocupar com aulas. Existem aulas que vão estar gravadas, que vão ser ferramentas de execução, que vão te dar clareza. Mas o nosso objetivo nas reuniões especificamente é que a gente seja objetivo. O que precisa ser feito, o que você fez, como você pode melhorar e os resultados que estão acontecendo. Beleza? Então, você vai ter essa orientação e você vai ter esse acompanhamento de implementação. Quando você entrar para a mentoria, você vai preencher um formulário com as suas dúvidas, com os seus principais desafios, com suas metas, aquilo que você quer alcançar, para que a gente possa te ajudar. E possa te orientar de forma individual. Mas durante o processo, a gente desenha um plano para você executar. E nesse acompanhamento, durante essa execução, nós vamos te acompanhar. Então, se você tiver travado em uma parte, Wallace, eu não entendi muito bem isso aqui, ou então, Wallace, eu escrevi esse roteiro aqui para gravar uma aula, ou para gravar esse vídeo, para escrever uma página de venda, dá uma olhada aqui, me dá um feedback. Aí você vai receber esse feedback através meu mesmo, diretamente meu, ou através da minha equipe. Então você vai ter esse acompanhamento para que você não fique no escuro na hora de implementar, tá bom? E também você vai receber uma biblioteca de execução. Como é que funciona essa biblioteca? Isso em si já é uma grande facilidade para os clientes da mentoria. Porque na biblioteca de execução você vai ter templates de páginas, templates de copy, templates de anúncio, modelos também para você se inspirar. E planos de execução. Planos de execução são treinamentos curtos que são como se fossem tutoriais. Então, eu preciso escrever uma sequência de post para promover a minha campanha. Aí existe lá um treinamento específico, um plano de ação específico para você executar a sua sequência de posts. Então, essa biblioteca ela vai crescendo com o tempo, dependendo das demandas dos nossos alunos, a gente vai
construindo esse material junto, mas já existe algumas ferramentas, templates, esses modelos, esses planos de execução, que são cursos rápidos, focado em implementação, não tem enrolação, não tem nada disso, é focado em executar, implementar as coisas. Isso facilita também para que, no caso de ter dúvida, você pode ir lá, olhar, acompanhar, seguir o passo a passo e assim ter mais facilidade na execução daquilo que a gente vai orientar você, certo? Então, o acelerador de vendas online, ele tem todas essas características, 90 dias, reunião a cada 15 dias, orientação individual, acompanhamento de implementação e a biblioteca de execução. E para você fazer parte dessa mentoria, você vai pagar R$ 5.000 à vista ou 12 parcelas de R$ 500. Isso é o que te separa de criar um acelerador de vendas para o seu negócio, de parar de ficar tentando adivinhar o que fazer, como eu vou vencer meu concorrente, como é que eu vou ter mais clientes, como é que eu vou ter resultados mais consistentes. Não, e esse valor de R$ 500, se você dividir por 30 dias do mês, é o que vale a R$ 16,66 por dia. Se você pode investir R$ 16,66 por dia no seu negócio, eu tenho certeza que esse vai ser um grande investimento para você e para sua empresa, focando, claro, no crescimento dela, focando em como levar ela para um próximo nível e estabelecendo esses pilares que a gente mostrou para você aqui, tendo todo esse acompanhamento, tendo toda essa orientação de forma personalizada, olhando para você, para o seu negócio, de forma específica, tá bom? Não é um curso, não é mais uma promessa aleatória. Você está ouvindo isso de uma pessoa que está no mercado, que está fazendo as coisas, que está nos bastidores de vários negócios, fazendo, acompanhando e orientando muitas pessoas a executarem isso, tá bom? Então, se você tem interesse de participar da mentoria Acelerador de Vendas Online, eu vou deixar aqui embaixo um botão ou um link para você falar no WhatsApp com a minha empresa, com a minha equipe. E você vai poder tirar as dúvidas que você tiver sobre a mentoria, como ela pode te ajudar, se você é um perfil que a gente pode ajudar, porque ainda tem isso. Como a gente não pode ajudar todo mundo, isso é um fato. Existem empresas com quem a gente não vai querer trabalhar. Se for empresas que vendem a mentira, como a gente falou, a gente não quer conversar com elas. A gente não quer ajudar essas empresas. A gente quer empresas sérias, empresas que querem crescer, que querem prosperar, empresários que têm uma visão de futuro, empresários que realmente querem prosperar financeiramente, prosperar no seu negócio. E o objetivo é um pilar, o objetivo é te ajudar a executar esse fator importante numa empresa, que são as vendas. Acelerar os resultados de vendas online. Deixar eles mais fáceis, mais simples, mais previsíveis, mais seguros. Se você quer a minha ajuda para executar isso, para te orientar nessa empreitada durante 90 dias, então você deve fazer parte do acelerador de vendas online e com certeza você vai se beneficiar disso. Você vai poder fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e com certeza a gente vai poder te dar um olhar mais preciso, mais seguro, mais estratégico, mais tático sobre como avançar nos seus resultados online. Beleza? Então, obrigado pela tua atenção. Manda mensagem para a minha equipe e a gente quer falar contigo, a gente quer saber como a gente pode te ajudar e te ajudar a ir para o próximo passo. Tudo bem? Obrigado pela tua atenção. Eu espero que esse conteúdo aqui, eu tenho certeza, na verdade, que esse conteúdo vai te ajudar, ele te ajudou. E eu te agradeço por ter ficado até aqui, ouvir toda essa explicação, todo esse momento aqui. E eu te espero poder te ajudar e te ver na mentoria Acelerador de Vendas Online. Beleza? Um abraço, fique com Deus e tchau.